Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 9. Bom, como é uma passagem bem pequenininha, nós vamos ler aqui rapidamente para entendermos direitinho aqui exatamente o que Jesus diz para os seus discípulos. Ele fala assim: Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Então aqui, dois aspectos que me chamam a atenção nesse texto. O primeiro é que fica muito claro que Jesus dá autoridade aos discípulos para que eles imponham as mãos sobre as pessoas e expulsem espíritos maus. Isso nos chama a atenção porque, especialmente na época em que vivemos, nos dias de hoje, nós estamos acostumados as pessoas fazerem pirotecnias nas igrejas por aí, sem que haja uma menção do nome de Jesus. Então, assim, a pessoa está ali numa igreja, a pessoa diz que segue o cristianismo, porém, tudo que ela faz ali, seja uma cura, seja uma profecia, seja uma visão, e aqui eu não vou dizer se isso é de Deus ou não, mas seja qualquer tipo de coisa, nós raramente vemos a autoridade de Jesus sendo mostrada ali, sendo colocada em evidência. A pessoa sempre acaba ficando com os méritos daquilo que está sendo feito. Então as pessoas buscam aquela igreja porque ali há o profeta. Ou não, né? Hoje em dia no Instagram, por exemplo, nós vemos muito isso. A pessoa fica itinerante de lugar em lugar, indo e fazendo ali as suas adivinhações. Então olha para alguém e fala: olha, eu estou vendo na sua vida, por exemplo, como eu já vi, uma farda militar, um concurso na prova. E a pessoa que ouve aquilo começa a chorar. Chora, chora, chora. E a gente não sabe o porquê está chorando, né? Se é porque de fato estava pedindo aquilo para Deus ou não. Enfim. Ou, né, como eu já vi também, Deus me mostra reconciliação, você e seu pai, não sei o que lá. E a pessoa também cai aos prantos ali. Não se sabe exatamente o porquê, mas eu até aqui estou sendo inverídico, né, de alguma forma, porque essa pessoa que eu vi, por exemplo, ela nem falava que Deus estava mostrando. Ela falava assim: eu vejo uma farda da polícia, isso, eu vejo um pai, reconciliação, tal. Então, o nome de Jesus não é falado. A pessoa faz as coisas, nós não sabemos sob qual autoridade, é nesse ponto que eu quero chegar, né? Se a pessoa não está usando a autoridade de Cristo para fazer isso, o poder de Cristo, quem está usando essa pessoa? Quem está mostrando aquilo para aquela pessoa? É aí que está o problema. Eu não consigo ver com o poder de quem ele está fazendo aquilo. Nós sabemos que o demônio tem poderes também, tem suas formas de enganar as pessoas. Então não estou fazendo juízo de valor, mas no texto bíblico fica muito claro que quando os discípulos saem para expulsar demônios, seja aqui nessa passagem, seja em outra, onde, por exemplo, Pedro fala para um paralítico: olha, pelo poder de Jesus eu mando que você se levante e ande, né? Aquele paralítico que mendigava na porta do templo. Veja, sempre é a autoridade de Jesus que está sendo posta, que está sendo colocada como detentora daquele poder ali. Então, isso serve para nós ficarmos alertas sobre o que nós ouvimos. A pessoa fala: eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu sonhei, eu profetizei, e o nome de Jesus não sai uma vez da boca da pessoa. Sob qual autoridade aquilo está sendo feito? Porque nós devemos sempre ter em mente que o demônio tem a capacidade de imitar o poder de Deus, né? Veja, é uma imitação, não é de fato o poder de Cristo. Então, se a pessoa não mostra de onde vem aquilo, se as evidências estão só para ela, eu tenho que desconfiar daquilo.
né? Muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas sendo enganadas. Claro, porque estão com o coração só nisso. A pessoa não quer ter intimidade com Cristo. A pessoa quer o caminho mais fácil, quer que alguém vá lá e adivinhe seu futuro e prediga o que vai acontecer. E, em contrapartida, tem aqueles que se aproveitam dessa situação, dessas pessoas que se submetem a isso e acabam aí sendo enganadas, né? As pessoas se submetem a isso e acabam enganando os que querem ser enganados, tá certo? Então isso serve para nós ficarmos alertas. E um outro, né, apesar de ser um texto muito pequeno, ele aqui dá margem para nós refletirmos sobre uma outra coisa bem rapidamente. Jesus disse para eles não levarem nada, levarem só o básico, só aquilo que eles precisavam para passar aqueles dias. Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós devemos trabalhar com fé. E muitas vezes a fé ela implica nós não dependermos, nós não nos apoiarmos em coisas que nós ajuntamos, por assim dizer. Não só tesouros, não só dinheiro, nada assim. Mas às vezes nós queremos ter aquela reserva técnica, né? Quando faltou água aqui em São Paulo, a gente se lembra que lá na represa onde estava vazia havia uma reserva técnica que era para ser usada caso, né, acontecesse, como de fato houve, uma crise hídrica. Haveria aqui aquela água que fica mais difícil de ser capturada, mas que está ali para ser utilizada. Mas muitas vezes Deus ele não quer que nós tenhamos essa reserva técnica, por assim dizer. Deus quer que nós nos apoiemos firmemente com fé naquela provisão que Ele dá diária, como se fosse mesmo o maná que o povo de Israel recebia todos os dias lá no deserto, quando eles saíram do Egito. Aquilo é um arquétipo, né? Aquilo é uma demonstração, é um exemplo para nós hoje sobre como lidar com a fé em Deus, que Ele nos sustenta, Ele nos provê. Então, muitas vezes nós estamos passando por um período, não passamos por um período de guerra, nada assim no Brasil, são períodos assim longos de relativa normalidade. Então nós desaprendemos de ter esse tipo de fé em Deus, né? De que nosso sustento, aquilo que nós temos, é diariamente dado por Ele, e nós temos que confiar nele, né? Não confiar nas nossas próprias forças, por assim dizer. Então esse texto aqui, apesar de ser bem pequenininho, ele deixa margem para nós refletirmos acerca destes dois assuntos. Fique sempre alerta com relação às coisas que acontecem por aí. Não é porque está acontecendo dentro de uma igreja que é confiável, digamos assim. Sob a autoridade de quem aquilo que você está vendo está ou não acontecendo. É isso que nós temos que ter em mente. E também a nossa fé sempre aí sendo apoiada em Deus e não nos esforços humanos. A cada dia Ele nos sustenta. Às vezes Ele nos manda sair apenas com uma sandália, não levar nenhuma túnica, para confiarmos nele, de que amanhã teremos ainda nosso sustento do amanhã. Fique com essa palavra. Bom dia para você. Até amanhã.